Filosofia Décia. E hoje estamos com o nosso convidado especial, José. Oi, gente, bom dia. Eu sou o professor José, como a Clara falou. Eu sou professor de arte aqui na Escola SESI desde 2021. Sou graduado em duas faculdades. A primeira foi Letras, que eu fiz aqui, José Bonifácio Nunes, na FJB, e a arte que eu fiz na Unijares, pela Faculdade Unijares. O tema de hoje é a história da arte. Como começamos com a primeira pergunta. José, como o Renascimento influenciou a evolução da arte ocidental? O Renascimento, a gente pode considerar ele o movimento artístico mais inovador das épocas passadas. Diferente do que vinha anteriormente, que era a arte medieval, que focava muito na questão religiosa, o Renascimento ele inovou muito a trazer temas atuais e temas mais voltados para a humanidade de forma geral, sem falar muito sobre o divino ou sobre coisas de crenças religiosas. Então, teve muito apoio da ciência, da filosofia. Então, foi um avanço tecnológico muito importante para a época. E ele reflete muito essas questões da tecnologia da época. Então, é muito, por exemplo, a obra Escola de Atenas, ao invés de refletir figuras religiosas, como vinha acontecendo, ele reflete cientistas, como Platão, como Aristóteles. Então, quando a gente pensa um pouco sobre o Renascimento, já traz a ideia de que era algo muito inovador, mesmo que a técnica fosse antiga. Porque os temas eram inovadores, ele trazia temáticas comuns na sociedade da época, só que ele volta a trazer conceitos lá da arte clássica. Aí por isso que está o nome do Renascimento. Tem muita gente que fala sobre o Renascimento e não sabe por que esse nome. O Renascimento ele vem do termo renascer, e esse renascer vem dos conceitos da arte clássica. Então a perfeição, a harmonia, todo esse conceito estético, ele retoma lá de trás. Só que todos os conceitos de tema, ele pega da atualidade. Então, ele meio que foge da ideia de que a igreja era dominante, de que tudo tinha que estar em torno dos temas religiosos. Então, isso para a época foi muito inovador. O que deixou a igreja um pouco irritada com esse movimento artístico. Mas aí, como a história da arte tudo vai e volta, teve outros movimentos que voltaram para esse tema. Sim, já em relação à igreja e religiosidade, a arte barroca, como que ela influenciou nesse meio? A arte barroca já foi o movimento artístico que veio depois do Renascimento. E aí, do contrário do que o Renascimento fez, que foi inovar e trazer as questões importantes da época, como a ciência e tudo mais, ele meio que é considerado, mesmo que a estética do barroco seja muito bonita, seja muito interessante, tem muito apoio de luz, de sombra, ele reflete muito a igreja. Então ele é considerado um movimento de retrocesso para muitas pessoas, porque ele parte do princípio de que a gente estava no movimento da história em que trazia os temas atuais e ele volta a falar sobre religião, colocando a igreja como centro de tudo novamente. Mesmo que dentre os temas estavam apoiados muitas vezes em questões sociais, só que trazia muita temática da religião outra vez. O que incomodou um pouco a ciência e tudo mais, só que a igreja tinha que se sobressair de alguma maneira. Então, ele retoma um pouco do que foi a arte medieval. E aí ele foca muito na questão religiosa de novo. E é por isso que a gente vê muitas obras dessa época trazendo a figura de Jesus, a figura da Virgem Maria e tudo mais. Mas assim, ele foi um contraponto do Renascimento. Até porque todo movimento artístico, quando ele muda de um nome para o outro, é porque teve mudança na sua concepção. Então é sempre um movimento artístico se contrapondo ao anterior. Então, enquanto o Renascimento tinha uma abordagem científica, o Barroco ele trouxe de novo uma abordagem religiosa. Então, ficava nesse paralelo. Qual está certo, qual está errado? Não existe o certo e errado, existe formas diferentes de pensar. E a arte ela sempre reflete o que está acontecendo na sociedade de alguma maneira. Até hoje em dia, se a gente for ver, isso continua acontecendo. Sim. E em relação à arte do século XX, tipo, o cubismo e o surrealismo também, eles teve um desafio nessa progressão tradicional da realidade? Sim, quando a gente fala em cubismo, surrealismo, todos esses movimentos artísticos, na maioria deles, terminam com ismo, eles partem daquilo que a gente chama de das correntes europeias, das vertentes europeias. E eles foram estilos de arte criados a partir do ponto de que a gente precisa de uma mudança na arte de novo, porque a arte está em constante mudança, constante evolução, transformação. Então, quando veio, por exemplo, técnicas como o cubismo, o surrealismo, que são estilos de arte diferentes, isso partia do princípio de que a arte ela não precisa ser perfeita,
muita gente, durante boa parte da história da humanidade, a arte ela tinha que refletir beleza. Então, se a gente pega o Renascimento, a proporção, perfeição das formas, o Barroco também trazia muito a questão de drama, mas ele trazia muito as técnicas de perfeição. Se a gente olhar, se assemelha muito, por exemplo, a uma fotografia. Quando chega no século XX, sentiu-se a necessidade de mudar. Então, o que os artistas começaram a fazer? Já com o avanço da fotografia, por exemplo, que imitava a realidade, para que se ter um movimento artístico de novo, um estilo que vai reproduzir uma coisa que uma máquina já faz, que é a máquina fotográfica. Então eles começaram a trazer um estilo diferente, então, por exemplo, cubismo. Tem gente que olha para uma obra cubista, do Picasso, por exemplo, e fala que é horrível. E ela não foi feita para ser bonita, necessariamente, ela foi feita para ser diferente. Porque se fosse trazer a beleza novamente, ele estaria só reproduzindo uma coisa lá de trás. Então as obras de arte moderna e essas correntes europeias, elas trouxeram a inovação. Então não era trazer beleza, era trazer um conceito diferente de que a arte ela podia ser muito mais do que só aparência. Então tinha muita crítica, muita reflexão e até hoje se tornou assim. Então se a gente pegar, por exemplo, a arte contemporânea, que acho que a gente vai falar ainda, traz muito essa ideia de crítica em nome de beleza. Sim. Mas agora voltando para a sociedade medieval, o que a gente pode aprender, através das obras que tinha na época? Toda vez que a gente para olhar historicamente para trás, a gente consegue entender um pouco sobre o que estava acontecendo naquele momento. Então, a arte medieval ela reflete exatamente os princípios daquela era. Então, as figuras religiosas que tinha muito refletem muito então, o pensamento da época. A igreja dominava. Isso então estava muito presente nas obras medievais. Então, quando a gente olha para isso, 90% das obras medievais trazerem a igreja, o que a gente automaticamente pensa? Naquela época a igreja dominava, o pensamento religioso dominava, assim como aconteceu no Barroco depois de novo. Só que em relação à técnica, a gente via que naquela época era uma técnica muito pouco evoluída. Então, quando a gente estuda o Renascimento, que foi o que veio depois da arte medieval, a gente vê que tem profundidade na obra. Porque foi lá no Renascimento que criou uma técnica chamada perspectiva. Então a gente vê profundidade. Lá na era medieval, se pega, por exemplo, tem 10 pessoas pintadas no mesmo quadro. Parece que está tudo grudado numa parede porque não tem profundidade. Porque a técnica era pouco evoluída. Com o avanço das técnicas, a gente chega no Renascimento não só com um pensamento diferente, a gente chega com uma técnica muito mais avançada. Foi aí que cria a noção de profundidade numa obra que até hoje a gente carrega como uma forma de trazer perfeição. Então, se a gente não tem profundidade numa pintura, se a gente não vê um fundo bem legal, se a gente não consegue ver isso, parece que é uma colagem, tudo montado numa parede plana, sem tecnologia nenhuma, sem profundidade nenhuma. Então, a arte medieval ela trazia pensamentos da igreja dominante, mas ela trazia também a noção de que as técnicas eram um pouco evoluídas, o uso das cores era muito pouco aproveitado. Muito se deve também à questão da falta de utensílios para isso. Por exemplo, tinha uma cor que chamava azul, era um tom de azul, por exemplo, muito difícil de se encontrar nessa época, que ele estava presente na pedra, aquela pedra lápis lazuli, e só encontrava nessas pedras preciosas muito, muito raro. Então, o pigmento azul, assim como o vermelho foi muito difícil de encontrar boa parte da história, o pigmento azul nessa época era usado para muito tons específicos. Então, por exemplo, o manto da Virgem Maria, na época do medieval, era só nesses pontos muito específicos, que era uma cor muito cara de se ter. Então a gente reflete muito. Se no manto da Virgem Maria eles utilizavam uma cor tão cara, é porque eles tinham uma importância muito grande. Então não é só o que a gente vê, é o que tem por trás disso tudo que faz a gente entender um pouco do que estava acontecendo nessa época. Eles não colocavam, por exemplo, na roupa de uma pessoa camponesa numa imagem, colocavam no manto da Virgem Maria. Então, o que era importante representar nessa época? Então, a gente olhando para a história, a gente entende. Sim. Agora falando da arte contemporânea, que sempre vem causando polêmica hoje em dia, né? E o que a gente pode aprender com as diferentes abordagens da arte moderna? A arte contemporânea, ela vem no sentido de, assim como a arte moderna que a gente falou, ela não trazia a beleza como ponto principal, ela trazia as novas formas de arte, a arte contemporânea ela também não traz a beleza, mas ela vai mais além. Ela traz, eu acho que a palavra que define melhor a arte contemporânea é estranheza. Se ela conseguiu te trazer uma estranheza,
quando você olha para ela e você conseguir se sentir incomodado com alguma coisa, seja pelo tema, porque às vezes ela aborda temas delicados, ou seja pelo tipo, pela estética, porque não é agradável de se ver, porque se fosse para ser bonito, ela seria uma outra composição. Ela não foi feita para agradar visualmente, ela foi feita para incomodar. E o incômodo faz com que a gente reflita. Então, durante boa parte da história, a gente tinha as obras muito perfeitas. Se a gente olhar para a Mona Lisa, por exemplo, é uma obra que ela é cheia de técnica. Ela é uma mulher com todos os detalhes e tudo certinho. Só que ela não traz uma reflexão muito grande para a gente. Quando a gente olha para uma obra contemporânea, ela não é bonita. Mas a gente consegue ir além. Porque se a gente não consegue entender o sentido dela de cara, o que isso vai acontecer? O nosso cérebro vai ser induzido a pensar sobre ela. Se a mensagem já está ali de mão beijada para a gente, por que a gente vai refletir sobre a obra? Entende? Então a arte contemporânea ela foi feita para impressionar, para trazer reflexão e para chocar. Muitas delas trazem um efeito assim, nossa, que coisa horrível. Mas se você conseguiu ver isso de uma forma que te fez refletir um pouco sobre aquilo, por que ela é horrível? Então ela está no caminho certo, ela foi feita justamente para isso. Por isso que ela vem fazendo toda polêmica até hoje em dia. Porque né? tem muita gente que não aceita que a arte não é bonita. Tem muita gente que fala a arte ela foi feita para ser bela. Não é. O que é beleza? A beleza já é uma coisa relativa. Só que se tudo fosse bonito, a nossa vida não é 100% bonita. Então a arte ela tem que refletir a realidade muitas vezes. Então, quais são os problemas que a sociedade tem hoje em dia? Então, de que forma a arte ela pode ajudar a fazer com que a gente reflita? Porque essa arte diz... Começou já? Só cortar depois, pode ir. Ah, tá. Calma. Em relação ao movimento futurista, como que ele abordou a relação entre a arte e a tecnologia? Como o nome já fala, o movimento futurista, ele também é uma vertente das vanguardas europeias e ele traz a ideia de futuro presente. Ele é lá do século XX, então ele já está um século atrás do que a gente vive, só que a ideia que eles tinham de futuro naquela época é muito diferente do que a gente, hoje em dia, sendo o futuro deles do passado, a gente tem de fato. Então, qual que era a ideia? Eles, nas obras de arte futurista, muitas vezes traziam o aspecto de que o futuro seria perfeito, seria tudo dominado pelas tecnologias. A tecnologia hoje em dia domina bastante, só que o que era tecnologia visto lá atrás não era questão de internet, até porque eles nem sabiam que um dia isso ia chegar. Era, por exemplo, a ideia de que teriam máquinas voadoras, carros voadores, e tudo seria muito voltado a esse tipo de visão. Então, o futuro para eles era uma coisa muito dominada pelas máquinas. E eles tinham até um pouco de medo de que o homem seria substituído em sua função normal, seja em qualquer lugar. O que a gente vê que não aconteceu realmente. A gente vê a questão do futuro hoje em dia muito mais voltada para uma tecnologia digital. Então, é interessante porque se a gente fosse trazer o futurismo para hoje, como que seria a nossa ideia de futuro daqui, por exemplo, 100 anos? A gente não consegue dizer ao certo como que vai ser, ainda mais quando a gente já vê que o avanço tecnológico já está muito grande. Então, eles acreditavam dentro do futurismo que as coisas seriam muito diferentes de um certo tempo para cá, mas não se tinha essa noção exata de como seria. Eles acreditavam em coisas muito mais mirabolantes do que realmente aconteceu. Mas é interessante a gente ver como que é um pensamento de uma época, porque muito está atrelado àquilo que se tem. Hoje a gente tendo muita coisa, a gente mal consegue pensar no que ainda está por vir. Então, como que vai ser a nossa vida daqui a 100 anos? Pode ser que daqui a 100 anos a gente tem carro voando para tudo quanto é lado, porque hoje em dia já está muito mais avançado. Acredito que não seja tão difícil. Agora, naquela época, eles tinham uma visão muito diferente. E uma coisa que a gente via muito também, por exemplo, lá nos anos 60, até quando aquele estúdio Hanna-Barbera criou os Jetsons, por exemplo, a ideia de futuro que eles tinham era basicamente o que a arte futurista trazia. Então, era a máquina voadora, era toda essa questão. Não foi necessariamente o que aconteceu, mas é muito legal ver que a tecnologia está desde aquela época sendo presente, só que de uma forma muito diferente. Sim. E agora, para encerrar com a última pergunta nossa, eu gostaria de saber como que a arte pode ter um reflexo nas crises sociais e políticas ao longo da história. Se a gente for parar para pensar um pouco de tudo que a gente falou sobre o Renascimento, a gente falou sobre o Barroco e tudo mais. Em todas elas a gente viu um pouco do reflexo do que a sociedade trazia como um foco. Então a arte ela sempre vai reproduzir
um pouco sobre os pensamentos sociais de uma época. Então, seja ela com o avanço da ciência, seja ela com pensamento mais crítico, seja ela com pensamento mais religioso. Hoje em dia, o que se tem é uma abordagem um pouco mais ampla. Então, hoje a gente vê obras de arte que trazem o pensamento crítico muito mais presente do que no passado, porque hoje se permite mais isso, mesmo que desagrade alguns, é importante trazer reflexões diferentes. Então, a gente consegue visualizar muito melhor na arte contemporânea as críticas sociais. A gente fala muito mais, por exemplo, sobre a diversidade hoje em dia numa obra de arte do que se tinha lá atrás. Até porque diversidade era uma coisa que não se falava atrás. Então, se falava mais do pensamento da questão de cunho político. Falava muito sobre isso. Agora, questões relacionadas às diversidades não se falava muito. Mas a gente sempre trouxe pensamentos muito importantes de todas as épocas. Mesmo que em alguns um pouco mais bitolados em certos temas do que outros, a gente sempre traz. A arte ela tem essa função. Eu falo que a arte ela não é só algo visual, ela tem uma função social. E é por isso que a gente tem que entender que ela é importante em todos os âmbitos. Às vezes o aluno na escola fala, mas a aula de arte ela só serve para passar o tempo. Não. Se fosse só para passar o tempo, a gente teria outras possibilidades. Ela tem que fazer a gente refletir. Refletir sobre a cultura, refletir sobre os aspectos sociais, porque se a gente não conseguir enxergar a arte com a importância que ela tem, então quer dizer que todo o trabalho histórico também não foi bem feito. Então ela tem esse apelo social, histórico e tudo mais. É através dela, por exemplo, que a gente consegue olhar para trás e entender um pouco do que acontecia. Porque em muitos momentos da história não se tem outros registros que não sejam os artísticos para provar o que aconteceu. Então, quando a gente olha para uma obra, seja do Renascimento, do Barroco e tudo mais, a gente visualiza de fato o que estava acontecendo lá atrás. Assim como daqui 100, 200 anos as pessoas vão olhar para as obras de arte de hoje e entender o que acontecia, e provavelmente vai ser muito diferente do que vai estar acontecendo lá. Então essa função social, ela sempre vai existir. Em qualquer lugar da arte ela traz esse reflexo. Sim. É isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada por assistirem até aqui e fiquem de olho nos próximos episódios. Tchau!